Bem-vindo a todos, mais um estudo das cartas de Cristo. Nós estamos na carta 3, começo ainda, e hoje então vamos dar continuidade à leitura. A gente sempre começa com a prece inicial que tem nas cartas de Cristo. Vamos fazer agora, em seguida, a oração que todo mundo já está aí concentrado, a meditação. A gente deu uma mudadinha um pouco aqui. E por último, a afirmação, que também é um momento que está nas cartas complementares, mostrando que nós somos capazes de transformar nossa realidade e criar um mundo melhor, e por isso a gente afirma isso que a gente quer, né? Então, tem essa afirmação também que a gente vai fazer, para em seguida dar continuidade à carta 3, e onde Jesus, né, nos mostra a importância de acreditar que nós somos, né, tão criativos, tão criadores, tão capazes de fazer o que ele já fazia, porque a gente tem que acreditar que nós somos a própria força criadora em nós, né? E que o poder de não sofrer miséria, pobreza está em nós, inclusive. Então, ele deixou esse legado que não conseguiu chegar aos nossos tempos. Então, agora ele reforça isso e é a nossa virada de chave nessas cartas. Por isso que nós estamos aqui aprofundando tudo que ele aprendeu no deserto. Então, vamos começar fechando os olhos, respirando lenta e profundamente. Alinhe seu corpo, relaxa. Faz outra respiração bem profunda e lenta, oxigenando todas as suas células e relaxando todos os músculos. Relaxa também o rosto. Isso. E assim começamos. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me revele a tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada para perceber melhor a consciência da tua presença em mim e através de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio e sei que tu me proteges e guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Sei que quando falo contigo, tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando peço para falar comigo, eu envio um raio de consciência para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e chegará cada vez mais perto do meu espírito. E meu coração ficará mais e mais receptivo. Eu entrego meu ser e minha vida aos teus cuidados. E assim a gente mantém esse momento de conexão, meditando agora em silêncio, onde o objetivo é sentir o estado de presença, o aqui e agora. Nada antes, nada depois. Apenas o momento presente, percebendo, prestando atenção na sua respiração apenas. É o estado do aqui e agora. Eleva o seu olhar interno em direção às sobrancelhas. Respira fundo e agradável, lentamente. Confere o seu corpo relaxado, sua coluna ereta. E vamos
manter esse estado de presença. Só a sua respiração, prestando atenção. E eu vou agora computar 2 minutos. Começando. Muito bem, vamos respirar mais uma vez lenta e profundamente. E se abrindo os olhos, iniciando então nosso estudo de hoje. Vamos continuar a carta, compartilhando aqui. Iniciando o texto, onde ele fala das leis fundamentais. Deixar já ampliado aqui para a leitura. Compartilhando a tela. Então, vamos lá. Pedir a leitura primeiro para Vera. Iniciar, por favor. O microfone está aberto, Vera? Eu não tinha aberto o fone. Como me afastei um pouco do assunto, devo agora reiterar: você não pode escapar das leis fundamentais da existência, no que se refere ao seu pensar e sentir, semear e colher. Do mesmo modo que não pode escapar das leis do eletromagnetismo em seu mundo material, pois o eletromagnetismo é o impulso que produz a lei do semear e colher. Do mesmo modo que o eletromagnetismo produz a forma dentro do campo fundamental das partículas de energia. E assim, não é possível continuar acreditando no dogma cristão e, ao mesmo tempo, tentar seguir estas cartas.
O dogma referente à salvação da minha morte na cruz, a trindade, a ressurreição física da, da morte, o uso do incenso e outras formas estabelecidas de oração são errôneas e os fatos que agora estão sendo apresentados nestas cartas são a verdade. O dogma e os ornamentos sacramentais são o que se poderia chamar de pretextos para ganhar sua atenção e lealdade, mas obscurecem a verdade de meus ensinamentos. Portanto, estas cartas tinham que ser escritas. A única maneira pela qual eu poderia atingir o mundo neste momento em que ele está pronto para entrar em uma nova distribuição mental emocional era usando uma mente receptiva, obediente e preparada para receber a instrução e fazer o trabalho manual por mim. Essas cartas oferecem o único meio pelo qual as pessoas encontrarão o caminho rumo a uma dimensão espiritual, na qual todo erro humano se dissolve e somente resta o amor. Qualquer outra coisa que possa ser dita é puramente racionalização e razão, e estas não são a verdade. As pessoas estão buscando novas formas de solucionar velhos problemas, particularmente na América, mas até que compreendam a verdadeira natureza da vida, do ego e das leis da existência, apenas aumentarão a força do ego e sua dor continuará. Enquanto registro para você nas páginas seguintes a simples verdade que trouxe há 2 milênios, lembre-se de que esta verdade permanece constante e consistente. Portanto, só é possível aprofundar sua compreensão da verdade não alterada. Você se deu conta, enquanto lia as 2 primeiras cartas, de que tudo o que eu falava às pessoas da Palestina era uma consequência direta de ter percebido a realidade da existência no deserto. Isto é, de que nada era sólido. Você lembra que em meu estado transcendente, ao olhar as rochas, areias, montanhas e águas do Mar Morto, abaixo de mim, tudo parecia ser um cintilar de partículas? A rocha, areia, montanhas e água distinguiam-se umas das outras simplesmente pela diferença de intensidade do cintilar de partículas e pela aparente densidade delas dentro do clarão. Não há outra maneira pela qual eu possa descrever o que vi quando estava na Terra, para transmitir os fatos referente à verdadeira substância da matéria e à aparente construção sólida do mundo. Em linguagem moderna, o cintilar de partículas provavelmente seria chamado de vibração de partículas. Talvez, se pudesse combinar os dois termos e descrever a realidade visível mais fundamental como um cintilar de partículas. Isso transmite o sentido da incandescência luminosa, na qual vi as partículas dançarem. Tendo dito isso, como introdução para o relato de minhas atividades na Palestina, deixe-me levá-lo para um outro dia, 2000 anos atrás, quando o sol brilhava, o céu estava limpo, azul claro, e comecei a subir as colinas com meus discípulos, em uma tentativa de afastar-nos para descansar, meditar e orar. Mas isso não aconteceria. Tínhamos pensado em escapar, porém, apesar de dizer para as pessoas quais eram as nossas intenções, primeiro nós fomos seguidos por uns poucos, que então avisaram outros de que estávamos indo para os montes.
Embora tivéssemos pedido que voltassem aos seus lares, os poucos logo se tornaram um grande grupo de pessoas que nos seguia a certa distância. Insistiam em que eu falasse com elas. Você pode se perguntar por que elas estavam tão ansiosas para me escutar. Intuitivamente, elas sabiam que eu falava palavras de vida. Sempre mostrei a atividade do Pai ao seu redor e isto deu a elas esperança e ajudou-as a ver o mundo com um novo olhar. Falei do amor e elas se sentiram confortáveis. Foi por isso que pude dizer, sabendo que elas me entenderiam e que estariam de acordo comigo. Venha a mim, você que está cansado e oprimido, e darei a você descanso. Meu jugo é suportável e minha carga leve. Elas sabiam que quando eu pronunciava essas palavras, o que fazia com frequência estava comparando as regras e leis dos líderes judeus com a verdade que estava apresentando ao povo. Então, quando as pessoas me suplicaram que ensinasse, o que poderia fazer senão sentar-me sobre uma rocha logo acima delas e ensinar? Decidi que se elas tinham vindo de tão longe para ouvir-me, escutariam algo que recordariam e possivelmente falariam disso durante a vida toda. E eu sabia que, apesar de tudo o que tinha dito a elas acerca do Pai e o Pai amor, ainda tinham medo de Deus, de que Deus as rejeitasse. Embora eu tenha tentado ajudá-las a compreender que o Pai de quem falava não era o Deus personalizado que elas adoravam, sabia muito bem que estavam confusas. Mesmo tendo dito uma e outra vez que o Pai estava em seu interior, continuavam preocupadas sobre receber um castigo vindo do alto por acreditarem em minhas palavras. Que deveria ensinar naquele dia? Perguntei ao pai. Então observei as cabras e as ovelhas que estavam pastando na colina, sob o vigilante cuidado do seu pastor. E a mensagem para esse dia me veio ao espírito. Levantei-me e falei para que se ouvisse minha voz até o fim da multidão. Obrigado, Vera. Vamos passar então a leitura para a Hilda. Pronto, Tá conseguindo ver bem a tela aí, Hilda? tô. Uhum, Vejam, né, ali, eu coloquei bem no alto. uhum. Tá só um minuto. Vejam essas ovelhas e cabras. Só um minutinho. Deixa eu virar aqui. Pronto, vai dar. Pastando na colina. As ovelhas estão num lugar e as cabras em outro. Observem as ovelhas. São pacientes e pacíficas entre si, mesmo quando estão apertadas num canto de curral. Pastam tranquilamente. Nunca reclamam o terreno que não é seu. Deixam o pasto curto, mas não o estragam, o que permite que a grama se recupere depois de passarem por cima dela. É o que é mais importante. Escutam a voz do seu pastor. Portanto, ele cuida bem delas. Ele as guia para os melhores pastos e dorme junto a elas durante a noite, porque não sejam atacadas por cães e ladrões. Agora, olhem as cabras como brigam e saltam sobre a pedra e cantam e entram em lugares difíceis ou perigosos, devoram as sarças e a folhagem das árvores.
Elas são espoliadoras. Se não fosse por sua utilidade para o homem, não haveria outro lugar para elas a não ser ficarem amarradas o dia todo ou serem enviadas para o deserto. Veja-os aí embaixo e sei que no meio de vocês há muitas ovelhas e que também há muitas cabras. Houve alguns murmúrios aborrecidos, mas, em geral, as pessoas se davam empurrões e puxavam o cabelo uns dos outros, apontando as cabras, rindo e concordando com a cabeça. Era bom vê-las rir e assim continuei. Vocês podem reconhecer as ovelhas pelos seus lares, pelo modo como convivem com os vizinhos e como são vistas por toda a comunidade. Assim também vocês podem reconhecer as cabras. É possível que elas tenham muitos amigos. Houve um forte clamor da multidão. Não, seguido de muito riso. O pastor segue as cabras e cuida delas. O pastor segue as cabras e cuida delas, ou elas têm que se cuidar sozinhas e chegar por si mesmas em casa à noite para ser ordenhadas. De novo, a multidão ria e respondia de maneiras distintas, alguns muito engraçados e engenhosos. E assim é com aqueles que são ovelhas e aqueles que são cabras. Você recebe a proteção do Pai, se são ovelhas, e não são protegidos se são cabras, porque vão teimosamente seguindo seus próprios desejos todos os dias e possivelmente deixando atrás de si um rastro de destruição. Diga-me, ó Pai, pode proteger aqueles que são cabras? A multidão estava em silêncio, mas escutando atentamente. Vocês dirão então que o pai está zangado com as cabras e não com as ovelhas, e não os protegerá? Ou dirão que, assim como o pastor cuida das suas ovelhas, e cuidaria das cabras se elas permitissem? Ó Pai, ama as ovelhas e as cabras da mesma forma. Não, mas não pode protegê-las igualmente por causa do comportamento natural das cabras. Considerem também os hábitos de alimentação das ovelhas e das cabras. As ovelhas se contentam comendo somente a erva para a qual seus estômagos estão perfeitamente preparados. Mas as cabras comem qualquer coisa que encontrem e não respeitam sua constituição. O mesmo acontece com aqueles que não cuidam do alimento de suas mentes, pois não têm nenhuma meta fixa ou propósito claro. Como as cabras não percebem quando o alimento mental é prejudicial ou os leva por caminhos equivocados, engano perigoso, eles, em suas vidas diárias, ou mesmo os arrastam para um mito nocivo ou um engano perigoso. Eles vão sem rumo, recolhendo o equivalente mental de sarças, sapatos velhos, pedaços de pano, folhas, cardos ou ervas daninhas, porque falta a eles bom senso. Um homem perguntou: Mestre, se uma pessoa é ovelha, comete um erro, e se é numa confusão, o pai o abandonará? Respondi com outra pergunta. O que faz o pastor se uma de suas ovelhas cai num buraco, ou escorrega por causa de um barranco, ou se aprisiona nas sarças? Eu digo, o pastor deixa o rebanho e rapidamente vai buscar a ovelha perdida e não a abandonará, até e não até. Peraí. Ai, meu Deus. Assim acontece com o pai. Nenhuma ovelha pode evitar enganar-se de uma ou outra maneira.
Mas não duvide a que o Pai logo atenderá a seu válido e a resgatará. E se uma cabra começar a comportar-se como uma ovelha e atender à voz do pastor, então começar a comportar-se como uma ovelha e atender à voz do pastor, ela também estará sob a proteção do pastor e será cuidado da mesma maneira que as ovelhas. Assim é com vocês o reino dos céus, o reino de Deus. Várias vozes elevaram-se pedindo-me que ensinasse o significado do reino de Deus. O que estou dizendo a vocês não é o mesmo que ouviram de qualquer outro profeta em qualquer outro tempo. Não tentem entender o que digo pensando no que me disseram por seus mestres. Eles podem somente repetir o que está nas Escrituras e não possuem nenhum conhecimento pessoal do reino de Deus. É, do reino de Deus ou do céu. Deus não está contido em nenhum lugar, mas está em todas as partes. Como estão os céus e o ar sobre vocês? A santa palavra pronunciou a verdade quando disse: em Deus você vive, se move e tem o seu ser, pois o reino de Deus está acima, ao redor e também dentro de vocês, e vocês podem estar no reino de Deus. As pessoas exclamavam com impaciência: mas que é isso? É um estado de mente, de coração, no qual você está plenamente possuído por Deus, seu Pai? Quando você está nesse estado, o Pai é a cabeça do seu corpo e dirige tudo o que você faz em toda a sua vida. Algumas pessoas resmungavam: como isso é possível? É possível estar tão vazio do eu, de desejos egoístas, inimizades, raiva, ciúme, cobiça, de desejos de vingança, que somente Deus fique no controle de sua mente e de seu coração. E depois, o que aconteceu? Perguntou uma mulher. Então você entra no estado de ser, que é dirigido por Deus. Isto é totalmente belo e glorioso. É amor, é generosidade, é cuidar dos demais como cuida de si mesmo, é não julgar, pois você aceita os outros tal como são, sabendo que também são filhos de Deus e que estão igualmente sob o cuidado do Pai. É felicidade sem medida, impossível de descrever. É sentir alegria pela beleza do mundo e vida sem limite e energia aumentada. É saúde e é satisfação de cada um das suas necessidades, mesmo antes de tê-las. Porque porque os rabinos não nos contam essas coisas, dizem várias pessoas reclamando. Porque só eu vi o Pai, somente eu sei como se fizeram o mundo e as leis da existência. É porque eu sei todas as coisas. Vocês podem vir a mim e perguntar-me, e eu revelarei tudo o que foi dado. Digo a verdade, aqueles de vocês que creem, compreendem e buscam colocar minha palavra em prática a cada dia serão salvos da atribuição que a humanidade suporta. Vocês sofrem porque não entendem como foram criados e os verdadeiros propósitos para o qual nasceram. Vocês nasceram para serem filhos e herdeiros do Pai, mas vocês viram as costas a todo, toda a glória do Filho e tentam encontrar prazer nas coisas terrenas. Enquanto fizerem isso, nunca encontrarão o reino de Deus. Não entrarão no reino dos céus. Como entraremos no reino? Eu já disse. Vocês entrarão no reino dos céus quando, quando se arrependerem.
de tudo o que vocês são e de seus corações e mentes. Quando vocês levaram a sua maldade ao Pai e pediram perdão e força para serem limpos de seus pensamentos, palavras e atos malignos e finalmente o abandonaram todos. Então poderão ter a certeza de que estarão prestes a encontrarem o reino dos céus. Quando alcançarem isso, perceberão que sua atitude para com os outros estará mudando, pois o Pai estará fazendo seu trabalho amoroso em seu interior. Vocês estarão livres das correntes e amarras dos desejos de atos malignos que antes os proporcionavam e os faziam cativos no mundo. Mas, do que isso, compreendo que Pai satisfaz todas as suas necessidades. Uma mulher exclamou: Mestre, tenho uma necessidade agora mesmo, tenho fome. As pessoas riram, mas então várias vozes uniram-se à sua, dizendo: Estamos com você há muitas horas. Nos fez andar e andar antes de consentir em nos ensinar. Nós demonstramos que somos boas ovelhas. Não nos ajudará a saciar a fome? Obrigada, Perceba. Hilda. Até aqui hoje tá bom. Agora ele vai mostrar como é que ele fez o milagre dos peixes, né? Mas quanto de informação já não veio até agora para mostrar, chegar esse momento, então a gente pode ficar com essa reflexão do quanto que ele vai adiantando, falando de que nós somos nas ovelhas, quem quiser ser ovelha, ou cabras. E que, no fundo, adiante ele fala que essas formas esse exemplo que ele deu, está muito ligado ao nosso controle do próprio ego, do quanto que a gente pode deixar a consciência divina estar em nós e se expressar em nós, que é o que a gente fala na prece, né? Que a gente pode perceber melhor a consciência em nós e através de nós. Então, é exatamente isso, né? Que naquele tempo, na linguagem, ele foi mostrando o exemplo da ovelha e da cabra, para mostrar a receptividade, o quão receptivo podemos ser. Mas essa receptividade, ela é uma busca, né? É por isso que a gente medita, a gente se esvaziar e deixar a consciência divina se expressar, para que a gente possa ser as ovelhas que conseguem receber todo o auxílio para atender todas as nossas necessidades, para que a gente não sinta falta de nada, porque antes dos impulsos egoístas humanos, a gente permite que a consciência divina se manifeste através de nós. Então, é muito rico esses momentos que Jesus, né, estava na montanha fazendo esses sermões. E agora, já que ele estava bem nisso, dizendo que Deus atende às necessidades, a consciência divina atende, chegou a hora dele, então, mostrar que atende mesmo. Então, ele vai mostrar na forma como aconteceu esse momento que ele multiplica para todo mundo ficar alimentado. Mas a gente já, como já, né, vai ter bem mais assunto pela frente, a gente dá uma pausa aqui para refletir sobre isso, né, o quanto que ele é incisivo para dizer que nós somos responsáveis para nossa própria vida que temos, a gente colhe o que planta e a gente precisa estar aberto a sermos ovelhas. Então, esse é um momento muito rico dessa leitura. A carta 3 é muito forte, né? Até que ele chegue na hora da crucificação, da Santa Ceia, da crucificação. Então, esse momento dessa carta é muito especial. Por isso que a gente, então, né, termina por aqui hoje, para que a gente possa aí ficar nessa reflexão e a semana que vem a gente dá continuidade. Muito obrigada a todos que te assistem e até semana que vem. Tchau.